Esse projeto, que recebeu apoio do FAC, tem o nome de Taxidermia Contemporânea, Transformações e Apropriações. A princípio eu tinha colocado o título de Transmutações e Apropriações, mas o diretor do Museu de Anatomia Veterinária, o Eduardo, me chamou a atenção para como esse termo transmutação tem um peso científico grande, assim, né? Significa, dentro do que eles estudam lá dentro, das células, de toda a biologia, anatomia animal, de como isso tem um significado forte. E acabei, então, mudando para transformações, que fica uma compreensão mais aberta do significado e de como as coisas podem se transformar mesmo, de significado simbólico, que é a ideia principal do projeto, é trabalhar como os animais se transformam na nossa relação com eles. E partiu de uma pesquisa minha, a princípio, onde eu colecionava vários objetos que eu encontrava no comércio, que tinham nesses objetos restos de animais, como o espanador de pena de avestruz, o tapete de couro de vaca, o chaveiro de pé de coelho, enfim, e o cachecol de pele de raposa, vários desses objetos eu colecionava já, que eram feitos de restos de animais, e a partir de um desses objetos, que era um pincel de coelho, eu estava atrás de um crânio de coelho para criar uma imagem, uma fotografia, e conversando com um amigo meu, eu estava buscando crânio de coelho em restaurante, em lugares que serviam pratos de coelho, que vendiam coelho como comida, e um amigo meu me recomendou então eu ir ao Museu de Anatomia, que lá eles tinham várias mostras de crânios de bichos. Eu fui ao Museu de Anatomia Veterinária da UNB atrás desse crânio de coelho para criar uma imagem onde esse crânio estaria justaposto a um pincel de coelho, que era um dos objetos que fazia parte da minha coleção de objetos com restos de bichos. Quando eu cheguei no Museu de Anatomia Veterinária, então eu conheci o César Leão, que era o taxidermista de lá. Na época ele ainda não era concursado, ainda não era uma vaga oficial que ele cumpria lá, mas eu vi que ele tinha um compromisso muito grande, uma paixão muito grande pelo aquele ofício. A gente criou essa parceria, que já fazem cerca de 4 anos, que eu frequento o Museu de Anatomia Veterinária, e lá eu aprendi algumas técnicas de preservação de matéria orgânica, a técnica também da taxidermia. Eu cheguei a fazer 3 taxidermias, uma jiboia, um preá, um passarinho, e eu parti para fotografia no momento em que eu tive uma gestação e tive que me afastar dos materiais mais tóxicos. Na maternidade, então, eu me afastei desse processo químico da taxidermia, que você lida com ácidos e formol, materiais muito insalubres, e parti para um projeto, então, de fotografia. E a crítica, curadora, artista Iana Tamayo, que escreveu o texto para essa exposição que a gente vai realizar, que está escrevendo o texto para essa exposição que a gente vai realizar, ela chamou a atenção para como, já havia me chamado a atenção antes, para como a minha paleta na pintura, eu levo essa paleta que eu uso muito na pintura para fotografia e para outros trabalhos, para os meus objetos. Sempre tem um tom de rosa e azul que se repete no meu trabalho, tanto nos desenhos, como nas pinturas, como nos objetos. E então eu resolvi me apropriar de maneira mais forte do que ela chamou atenção no meu trabalho, e assumir isso e trabalhar com esse ponto de partida, com essa paleta. Foi aí que todas as fotos que eu criei nesse projeto de residência artística, eu criei com fundo rosa ou azul, em tonalidades mais escuras ou mais claras. Eu também resolvi trabalhar com uma maneira
que a gente encontra os animais no mercado é uma maneira mais abstrata da forma como a gente consome os animais, assim, abstrato no sentido que como ele vai se formando, criando outra forma, outro molde. Então, um dos objetos que se tornou um personagem nesse projeto foi o apresuntado, né? Aquele bloco de presunto que foi utilizado nas fotografias e foi utilizado também como uma escultura. No Museu de Anatomia Veterinária tem uma técnica de preservação de matéria orgânica, de bichos, que você dá um banho de formol no animal, na pele do animal. Você primeiro tira as vísceras, né? E você deixa de molho cerca de 1 semana no formol e depois você pega o animal e injeta glicerina. Então eu estou testando essa técnica com um presunto para ver se o presunto vai se preservar. A cor dele está modificando um pouco, ele perde aquele rosinha, né, do presunto mesmo, porque aquele rosa é artificial, mas ele vai ficando acinzentado. Então a ideia é utilizar justamente a técnica também que eles utilizam lá no Museu de Anatomia, que é depois passar uma maquiagem no presunto para tornar ele mais parecido com a sua aparência original. Então foram criadas 3 séries de fotografia nesse projeto de pesquisa e residência artística. Uma se chama Paleta, que foi criada aqui mesmo no meu ateliê, com fundo cor-de-rosa, os azulejos pintados de rosa. A outra foi criada com fundo azul, num espaço cultural aqui em Brasília também chamado AIBOC, onde eu encontrei esses azulejos azuis e pedi para fazer uma série de fotografias lá. E a outra série dentro do hospital veterinário, onde eu comprei cartolinas azuis e rosas e fui criando o fundo infinito e compondo lá mesmo os objetos e utilizando os crânios dos animais que estavam lá disponíveis. Esse meu interesse como os animais vão se transformando de significado nesse contexto social, simbólico, econômico, teve também início lá durante o meu mestrado na cochonilha do carmim, que é um inseto que foi muito explorado na América Latina durante o período colonial e que já teve o mesmo valor que o ouro. Tanto é que minha dissertação de mestrado se chama Cochonilha Vale Ouro. A cochonilha do carmim, no período colonial, era usada para tingir as roupas dos cardeais, dos papas, da Igreja Católica, que era o maior poder do Estado, né? Ao longo do tempo ela foi perdendo valor e se tornou uma matéria para atingir alimentos, cosméticos. Hoje em dia a gente encontra cochonilha em sorvete de morango, danoninho, e produtos de maquiagem. Mas o meu interesse foi também pesquisar como essa transformação foi acontecendo, assim, como ela foi mudando de valor e de conceito, de ideia. E essa ideia esse conceito ainda permeia toda a minha pesquisa e meu trabalho com os bichos. Como os bichos vão mudando também na nossa relação, assim, no valor social e comercial. Um dos bichos principais que tem essa força simbólica dentro dessa exposição específica é a porca ou porco. Justamente porque eu usei muito do que como porco é utilizado na indústria, nos alimentos, como ele é transformado, desfigurado nos alimentos, e também um porco realista que foi feito pelo César será usado na exposição. Durante esses meses que eu estive lá na residência artística no Museu de Anatomia Veterinária, o César esteve montando e trabalhando 2 máquinas. E essas máquinas, por exemplo, o César está trabalhando numa máquina que cria uma correnteza para um peixe se exercitar dentro da máquina e, ao mesmo tempo,
essa máquina tem essa função que, dentro do contexto de uma galeria, dentro do contexto de arte, ela parece uma coisa disfuncional da dadaísta, um mictório dentro da galeria. Algo assim. Muitas pessoas questionam essa questão ética, né, de trabalhar com os bichos mortos, com os bichos taxidermizados. E por esse mesmo motivo eu resolvi trabalhar dessa vez com os embutidos, com os animais mortos nos supermercados, como a gente encontra eles desfigurados em forma de produto, porque as pessoas não assimilam isso de que o bicho taxidermizado, todo bicho que trabalhado lá no Museu de Anatomia Veterinária, ele chegou lá morto. Este, por exemplo, é um objeto que simboliza e sintetiza um pouco da minha pesquisa. É um espanador de penas de avestruz e eu chego até ele pensando assim, como a gente se relaciona com a avestruz hoje em dia. Muitos, principalmente das novas gerações, nunca viram um avestruz, né, na vida, mas convivem diariamente com esse objeto. E onde estão esses avestruzes? Como eles são criados? Como são retiradas essas penas? Como são cultivados? Como são transformados nesse objeto? E como esse objeto vai se desaparecendo e sendo substituído por outros mais sintéticos, industriais. Então a pesquisa é um pouco sobre a gente se relacionar com os bichos sem convívio com eles diretamente, mas em forma de objeto. Um pouco de brinquedo acabou entrando também como elemento, foi uma influência da maternidade, que é um brinquedo do meu filho, e como eu penso em como também essas novas gerações vão lidar com os animais, quando meu filho vai ter a oportunidade de ver um porco de verdade, antes de consumi-lo como um produto, assim, como um brinquedo, ou como um presunto, ou como uma fatia, uma costelinha no prato dele. O porco tem uma força simbólica também muito grande em diferentes contextos religiosos e em países diferentes. O porco tem aquele porquinho, né, moeda de porco, que tem toda uma história por detrás daquele cofrinho de porco. Toda uma história social, simbólica, religiosa, como foi criado aquele cofre de porco. Todas essas transformações assim do objeto simbólico me interessam. A exposição que vai acontecer vai durar 10 dias, é uma exposição curta, que o objetivo principal, o foco principal dessa pesquisa e residência é o processo. Então, é um processo de trabalho que aconteceu dentro do Museu de Anatomia Veterinária e muito do processo é também descartado, assim, a gente vai experimentando e o que resta, o que fica, a gente seleciona dentre material que a gente seleciona bom, a gente também escolhe algumas coisas que vão para a exposição, só a exposição vai ser mais uma síntese da ideia desse trabalho do que uma conclusão e uma amostra de tudo que aconteceu dentro do processo de pesquisa.